Olha, gente, a Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle do Senado Federal realiza hoje uma audiência pública sobre a denúncia de fraude nas inserções de rádio durante a campanha presidencial deste ano. Quando a campanha de Bolsonaro, à época, pediu providências, o TSE disse que caberia ao partido, o PL, auditar as inserções. Alexandre de Moraes, presidente do TSE, reagiu com ordem para investigar os denunciantes, alegando um suposto desvio de finalidade dos recursos partidários. Entre os convidados de hoje, Bárbara De Stefani, que está entre os investigados pelos inquéritos promovidos pelo Supremo Tribunal Federal e também pelo Tribunal Superior Eleitoral a respeito das fake news. Um outro convidado foi Sebastião Coelho, ex-desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, e a gente separou um trecho do que ele disse para acompanharmos agora. Eu fui a uma manifestação e quero dizer que não conheço ninguém de lá. Eu voltava de viagem, passei pelo local, vou dar uma olhada e no domingo resolvi falar. Na hora que cantou o hino nacional e todos com a mão na boca depois, 3 minutos de silêncio, eu pedi a palavra e falei naquele momento e defendi a prisão de Alexandre de Moraes. Não tenho nenhuma rede social. Mas uma filha minha me disse, olha, pai, alguém escreveu aí que vai dar 3 dias para você estar em público se retratando. Eu estou aqui reafirmando, ao invés de me retratar. Nós ouvimos aí um trecho do que disse um dos depoentes de hoje. Deixa eu conversar com o nosso time aqui, Rodrigo Constantino, Jorge Serrão e o nosso Cristiano Vilela. Senhores, ótima tarde de quarta-feira. Vamos começar a conversar a respeito dessa audiência pública. Consta, eu quero entender um pouco, porque nós estamos aqui, enfim, desde o início aí desse processo eleitoral, comentando todos os dias a respeito de ações do Supremo Tribunal Federal, de ações do Tribunal Superior Eleitoral, mas eu não me lembro da gente ter comentado a respeito de ações promovidas pelo Senado Federal em relação a possíveis investigações, fiscalizações sobre as ações do Poder Judiciário. A gente pode dizer que esse é um começo, esse é o início de um processo? É a primeira vez nesse ano que a gente está vendo o Senado se mexer? Boa tarde, Paulo. Boa tarde aos colegas e toda a audiência. Olha, o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e do Congresso, ele tem sido uma barreira a toda tentativa ali de cobrar alguma responsabilidade por parte do Supremo. O senador Luiz Girão tem cobrado muito dos ministros e do presidente do Senado. Ele tem sido bastante ativo aí, convidou, inclusive, porque é o poder que lhe cabe, várias vezes ministros do Supremo para prestar esclarecimentos à Casa do Povo, aos representantes do povo. Mas os ministros preferem simplesmente ignorar esses convites e fazer palestra sobre democracia com lobistas do João Dória em Nova York. Quer dizer, um descaso total, né? Um desrespeito total com a própria democracia. Aí vem agora o Barroso dizer ele é um democrata incompreendido. Né? O STF faz muito pela democracia, mas essa parcela da população não percebe. Né? É óbvio que não é nada disso. O Senado estava sendo omisso, sim, e não por conta de alguns senadores que vêm tentando, mas por conta do presidente da casa. Hoje, nós tivemos esse trecho muito impactante do desembargador agora recentemente aposentado, Sebastião Coelho, que é um homem de coragem, isso precisa ser dito, né? E o Brasil está em falta de homens de coragem, talvez até fardados, e a fala da Bárbara, do canal Te Atualizei, que foi a mais emocionante, o ápice do momento histórico ali, né, hoje, no Senado. Mais de 150 mil pessoas acompanhando pela TV Senado Online, um recorde impressionante de audiência, e ela disse o óbvio, né, ela falou, tenho vergonha, não deveria ter que dizer isso, né, mas tudo que eu estou pedindo é o mínimo, eu quero o mesmo direito que esses ministros supremos concederam a traficante ou a corrupto condenado, né? E ela não está tendo esse direito respeitado. Ela é alvo de um inquérito ilegal, de fim de mundo, os advogados não têm acesso à íntegra dos autos, é tudo um descalabro típico de ditadura, né? Isso não é coisa de democracia. Isso precisa ser dito aqui com toda a transparência, porque
Quem está fingindo que o Brasil vive uma normalidade institucional é parte do problema e não da solução. Cristiano, você enxerga como esse início aí de processo, essa audiência pública promovida hoje no Senado? Boa tarde, Paulo, Serrão, Constantino e todos que acompanham o 3 em 1 da Jovem Pan. Olha, eu vejo 2 pontos que eu gostaria de destacar, um muito positivo e outro que eu já vejo negativo. O ponto positivo é o fato do desembargador aposentado, Sebastião Coelho, está fazendo suas manifestações, está se colocando com um discurso bastante contundente, bastante politizado. Ele mostra que o desembargador ele está fazendo exatamente como manda o figurino. Ou seja, ele, uma vez entendendo que a toga não lhe cabia mais, seja por discordância de rumos, seja por interesse em colocar as suas opiniões de uma forma mais contundente, o que ele fez? Ele se aposentou, abandonou a magistratura e aí sim veio para o ringue, né? Poder eventualmente colocar suas posições, manifestar as suas posições, as suas colocações, sempre muito contundentes. Essa é a forma certa de se trabalhar, não é se escondendo atrás da toga ou da farda ou do chapéu ou do que quer que seja. É importante a gente ter claro que cada um tem que estar no seu quadrado. A parte negativa que eu vejo, a parte que eu vejo que realmente já não tem justificativa nenhuma, é você fazer uma comissão, eventualmente nesse momento, para tratar de um tema que já foi passado, repassado e batido, que é essa questão das inserções de rádio. Esse é um tema que não tem nenhuma justificativa de se debater essa questão agora. Tem outros temas muito mais importantes e outros temas em relação aos quais cabe sim a realização de audiências públicas, uma análise mais bem concertada, bem ponderada dentro do Congresso Nacional. Agora, essa questão das inserções de rádio, isso aí já ficou passado, que não houve realmente problema algum. Serrão, você concorda com o Vilela? Olha, em parte sim. Saudações, meus amigos, meus amados haters. Todos os temas hoje precisam ser discutidos. O que nós vimos nesse processo eleitoral foi algo assustador. E isso vem, o problema do desrespeito à legalidade, ele já vem ocorrendo muito antes disso. Se tecnicamente quisermos falar em ruptura institucional, ela já aconteceu em várias situações. E hoje, esse trabalho da Comissão de Fiscalização e Controle do Senado, o nome da comissão é bastante próprio, que era o que o Senado deveria ter feito lá atrás para evitar que hoje nós tivéssemos tanto problema, vem tarde, mas como diz o provérbio inglês, né? Antes tarde do que nunca. Chegou. E esse trabalho, ele vai se estender para a próxima legislatura. Esse que é o dado importante. Então, o sistema juristocrático que se instalou, consolidou e ampliou o seu poder no Brasil, ele hoje sabe que ele vai ter na próxima legislatura um contraponto pesado de quem realmente lhe cabe investigar os excessos, de quem lhe cabe criticar os excessos, que é o Senado. É o Senado. O Senado tem a arma e a paridade de armas para tratar dessa questão e restabelecer o equilíbrio, o reequilíbrio institucional. Então, esse ponto, essa comissão, ela não está discutindo apenas essa questão da inserção dos rádios. Esse é um tema que é até secundário no processo todo. O mais importante que eles querem discutir é o abuso de poder por parte dos órgãos máximos do Poder Judiciário, que jamais poderiam ter cometido exatamente o abuso de poder. O papel deles não é esse. O papel deles é praticar justiça e não fazer justiçamento. E o que a gente viu, quando a gente vê uma Bárbara chorando que ela está sendo vítima de perseguição e que ela está apenas implorando uma isonomia que o judiciário lhe dê para traficantes e para outros corruptos, nossa, isso é de fazer o Brasil inteiro chorar. 2 minutos e 20 do depoimento dela, que pegaram esse trecho, foram assim dramáticos, estão aí circulando em todas as redes sociais, e esse é o ponto exato. A gente precisa no Brasil de um judiciário que volte a praticar o Estado de Direito, a legalidade com legitimidade, e não um judiciário, por exemplo, que venha chegar e propor
ao futuro chefe do Executivo, olha, seria muito bom que o senhor elaborasse uma lei para cuidar, para regulamentar os meios de comunicação. Espera, isso não é papel nem do Judiciário e nem do Poder Executivo, onde fica o Legislativo nessa história. O Legislativo tem novamente o seu poder usurpado, isso numa breve reunião entre o presidente Alexandre de Moraes e o futuro presidente Lula eleito. Então, veja, isso não pode acontecer, mas isso aconteceu. Então, esses defeitos institucionais precisam ser consertados o quanto antes. A população está entendendo esse jogo esquisito, está protestando, está mobilizada para isso e a maioria, eu garanto, quase 100 milhões de brasileiros que não votaram em Lula não aceitam que isso aqui se transforme numa Venezuela. Por enquanto, a gente já tem todas as pré-condições da Brazuela, mas a gente tem que fazer pressão e não permitir que isso aconteça, não. Muito bem. Constantino, você me pediu? Não, eu concordo com o Serrão. Hoje eu vi algumas pessoas comentando que talvez o destino mais provável para o Brasil, se essa turma subir mesmo a rampa em janeiro, é China e não Venezuela, né? Mais uma ditadura socialista admirada pelo PT, acho que não muda tanto assim, mas é porque a China permite concessões ao enriquecimento, né, ao funcionamento até certa parte do mercado, enquanto que a Venezuela virou mesmo um estado totalmente falido ali. E nós vimos imagens que estão circulando também de autoridades chinesas, né, invadindo as casas das pessoas que ousaram curtir publicações, né, em redes sociais para espancá-las, muitas vezes na frente dos filhos. Quer dizer, é realmente uma coisa abjeta. Agora, em relação à fala contundente e emocionante da Bárbara, eu chamo a atenção, Paulo, para um outro aspecto aqui que eu acho importante, que é o silêncio cúmplice da grande imprensa. Com raras e honrosas exceções, isso não vai estar hoje em destaque aí, né, nos telejornais de maior audiência, né, das principais emissoras do país. Eles vão fingir que isso não aconteceu, assim como eles vêm fingindo que o Alexandre de Moraes não vem fazendo o que vem fazendo ao arrepio da lei, mas sim que ele é o grande guardião da nossa democracia, porque embarcaram numa narrativa para lá de ridícula, né, de que Bolsonaro era a verdadeira ameaça à democracia. Eu vou ler aqui um trecho, uma postagem de uma conta chamada Fábio, o Colecionador, né, que eu acompanho faz muito tempo. Ele atacou muito Bolsonaro uma época, mas caiu a ficha, né, como caiu para muita gente. Essa questão que eu falei da China em vez da Venezuela foi aquele Monark que publicou hoje, foi um dos que publicaram, né, nessa linha. O sistema corrupto está se blindando para nunca mais ser incomodado. Vejam os projetos de lei que tem aí, né? Veja o que essa turma da democracia, do pacotão, está produzindo. E a turma aí, de boa, fazendo de conta que é só mais um capítulo da democracia, perdemos, paciência. E era Bolsonaro que ia implantar um regime autoritário. Quer dizer, cada vez mais gente, críticos do governo Bolsonaro, estão se dando conta que o que está em jogo não é Jair Bolsonaro. Eu venho dizendo isso há muito tempo. Não é esquerda ou direita, não é Lula ou Bolsonaro. É a operação de soltura e elegibilidade e vitória, com censura, com intimidação, com manipulação do sistema para trazer o ladrão de volta à cena do crime e, do outro lado, quem não compactua com isso. Quem quer preservar as instituições, a democracia, a liberdade. É disso que se trata o embate vigente no país hoje. Deixa eu chamar aqui o VAR só para esse argumento do Monark, né? Porque dizer que a gente pode virar uma China mais até que uma Venezuela, não, hein? Eu diria que a situação aqui está tão grave que a gente pode ficar pior que a Venezuela e pior que a China. E porque a China tem um detalhe curioso. A China, aparentemente, não tolera o narconegócio. E aqui na América Latina, as ditaduras latino-americanas têm um namoro muito forte com o narconegócio, inclusive para apoios eleitorais, eleitoreiros, né, financiamentos ilegais de campanha. Então, enfim, aqui é problemática a situação. Então, veja, a nossa situação brasileira, a Brazuela, pode ser muito pior do que a gente pode imaginar. Aqui não vai ser apenas uma expansão do capimunismo que já temos aqui. A turma que está querendo retornar aí ao poder, já conseguiu na primeira etapa, que foi vencer a eleição, eles têm o plano de voltar a usar a máquina estatal para ocupar espaços e
se locupletar. Não pense que eles estão vindo só para fazer o projeto socialista. Não, isso é picaretagem, isso é o papo furado. O papo real eles precisam da condição econômica para ocupar efetivamente o poder. Foi esse o aprendizado que vem desde o tempo do mensalão. E o mensalão passou impune, os caras já estão salvos. O Petrolão passou impune, quase a totalidade de todos os corruptos já está salva. Então, veja, a gente está indo para uma nova etapa. Como é que vai ser essa nova etapa? Espera-se que seja bem diferente. Espera-se que a população brasileira tenha condições objetivas de não permitir a volta ao lugar do crime daqueles que querem usurpar a nação. Isso vai acontecer, pode escrever que vai, porque a gente não está aqui para aceitar um país de roubalheira novamente, depois que a gente se acostumou com uma seriedade na condução da coisa pública. Você pediu, Cristiano, por favor. Olha, eu concordo com essas avaliações, concordo bastante com o Constantino, quando ele coloca que a grande divisão do mundo hoje, ela é uma divisão que não é de esquerda a direita, mas entre liberdade e autoritarismo. Esse é um assunto que eu tinha muita vontade de trabalhar bem esse assunto nas discussões durante o período eleitoral, mas eu reconheço que durante o período eleitoral não dá para fazer isso, porque a gente estava no meio daquele fla-flu e não tinha jeito. Acredito que talvez até o momento agora ainda não seja oportuno, e nós estamos aqui ainda numa época de transição de meio do caminho. Mas talvez para o ano que vem seja o momento da gente analisar, refletir bastante sobre essa nova divisão de mundo que a gente vem hoje, fora daquele velho esquerda-direita, que ao meu ver é papo retrô, e olhando para uma divisão hoje em dia que me parece muito mais moderna e atual, que é entre a liberdade versus o autoritarismo. E um detalhe que a gente pode acrescentar a isso, além dessa luta liberdade versus autoritarismo, a gente tem a luta entre corrupção e honestidade, que aqui no Brasil ela está muito evidente. Então, esses combates vêm muito antes e muito acima do que a mera questão ideológica que foi colocada no passado e bastante nesse quebra-pau eleitoral. Pediu, Constantino? Sim, pegando um gancho no que disse o Cristiano, eu ia chamar a atenção que o Ocidente, durante a pandemia, fracassou no teste de preservar liberdades básicas. Em nome da ciência, da preocupação com a saúde pública, eles se espelharam e miraram no exemplo da China. Tem a questão da Big Pharma, da grana também, mas o verniz ideológico por trás foi o coletivismo da saúde coletiva perfeita, e eles miraram no exemplo da China. Veja que o Dr. Fauci, aqui nos Estados Unidos, ele chegou a elogiar, ele disse, seria impensável replicar aqui nos Estados Unidos o que estão fazendo na China, mas não resta dúvida que eles estão fazendo aquilo que tem que ser feito para conter o vírus. O Dr. Fauci elogiou a China. Talvez por isso, Paulo, hoje a gente está vendo a revolução do papel em branco na China, as pessoas mostrando papel em branco porque não podem escrever nada, né? E o Joe Biden com dificuldade de apoiar os manifestantes. O representante da Casa Branca foi lá dizer o seguinte, o presidente defende qualquer manifestação livre e democrática, mas aí o jornalista cobrou. E sobre o conteúdo? E sobre a essência dessa manifestação? Não, isso a gente não vai se manifestar. Pode ser por medo de criar problemas geopolíticos com a China e tudo, mas no fundo me parece, viu, Paulo, que o Joe Biden e sua equipe de democratas têm muita dificuldade de condenar o que a China fez de lockdown, de 3 anos quase já de lockdown. O estopim dessa nova crise agora, da manifestação, foi porque ficaram isolados num prédio que pegou fogo e 10 pessoas morreram, porque não podiam sair do prédio. Então, veja, o Joe Biden tem dificuldade, assim como vai ter dificuldade a primeira-ministra da Nova Zelândia, as pessoas que foram alçadas ao patamar de voz da ciência e preocupação com a saúde coletiva, né? Todos esses, o Dudu Eduardo Leite no Sul, o Dória em São Paulo, todos esses que mandaram todo mundo calar a boca, ficar em casa, senão a polícia batia, arrastava a pessoa em praça pública, esses vão ter dificuldade de criticar a China. Então, eles não vão conseguir ver muita empatia nos chineses que estão nas ruas exatamente para condenar isso. A discussão é liberdade versus autoritarismo. E olha, o que tem de autoritário fantasiado de democrata por aí não está no gibi. E uma lição, né, que ficou muito clara de tudo isso aí, né? Você não pode ter um problema que não seja submetido a um livre debate.
não tem ideia fixa nem fechada sobre nada, né? E o que fizeram com a gente durante a pandemia foi a imposição de ideias que você não tinha certeza se elas eram corretas ou não e impedindo que você divergisse desse assunto. Então, mas o isso Elon não é Musk veio solução. salvar o pássaro azul, Serrão, soltou o Twitter. Pois é. O tempo mudou, o tempo passa, o tempo muda e como já Fernando Collor usou lá atrás, na década de 90, aquela camiseta, né? O tempo é senhor da razão. É isso.